Aconteceu agora, meus amigos. O que você vai ver nesse vídeo vai sair em todas as redes sociais, em todos os jornais, porque a grande imprensa já criou mais uma nova narrativa contra o presidente Bolsonaro. Um jornal americano, o New York Times, divulgou imagens de que o presidente Bolsonaro teria passado alguns dias dentro da embaixada da Ucrânia. E pelo que a grande imprensa diz, eles afirmam que isso seria um pedido de asilo político para evitar uma eventual prisão. Tudo isso, como vocês sabem, acontece logo depois do caso da Marielle ter sido solucionado e todos nós já temos a ideia de que é mais uma cortina de fumaça, inclusive porque o presidente Bolsonaro já se pronunciou sobre tudo isso. Eu vou mostrar para vocês imagens exclusivas que acabam de sair e vão ser divulgadas de forma negativa, então se você está aí acompanhando o nosso canal, já peço para você compartilhar bastante este vídeo, deixar a sua opinião aqui embaixo, clicar no like, porque isso, meus amigos, vai ser muito utilizado contra o presidente Bolsonaro. Presta atenção nisso aqui que está sendo divulgado, não só no site do New York Times, mas também já está sendo divulgado em todos os outros portais supostamente de notícias aqui do nosso país. Vídeo: Bolsonaro, enfrentando investigações, se escondeu na embaixada da Hungria. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo The New York Times mostram que o ex-presidente passou 2 noites na embaixada da Hungria em um aparente pedido de asilo. Essa matéria é gravíssima, tem muita coisa que vai ser divulgada aqui para vocês, mas eu já adianto para vocês que a grande imprensa esquerdista já está divulgando isso e pedindo, tá, na cabeça dos esquerdistas, que isso aqui é um início de uma fuga do presidente Bolsonaro, é o que eles dizem, tá? Não me ataquem por isso. E eles vão tentar utilizar isso para prender o presidente Bolsonaro de forma preventiva. A própria Fabiana Barroso, que é comentarista política, também é advogada, trabalha aí, aparece na Jovem Pan, na revista Oeste, na Gazeta do Povo, ela postou o seguinte: quando essa notícia, entre aspas, chegar ao gabinete daquele que não pode ser nomeado, creio infelizmente que veremos o arbítrio alcançar seu maior objetivo, que é a prisão do Bolsonaro. Tudo orquestrado e organizado pelos donos do Brasil. Não importa a verdade, mas a narrativa sim. Veremos o quanto o pulso ainda pulsa. Presta atenção no que a matéria diz. Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do ex-presidente Bolsonaro e prendeu 2 dos seus ex-assessores sobre acusações de que haviam planejado um golpe depois que Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. 4 dias depois, Bolsonaro estava na entrada da Embaixada da Hungria, no Brasil, esperando para entrar. De acordo com as imagens das câmeras de segurança da Embaixada obtidas pelo The New York Times. Eu queria saber como que o New York Times teve acesso a essas câmeras, mas vamos continuar. O ex-presidente pareceu ficar na embaixada durante 2 dias seguintes, mostrou a filmagem, acompanhado por 2 seguranças e servido pelo embaixador húngaro e por membros da equipe. Bolsonaro, que é alvo de diversas investigações criminais, conforme está dizendo aqui a matéria do New York Times, não pode ser preso em uma embaixada estrangeira que o acolhe, porque estão legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. A estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava a tentar alavancar sua amizade com um colega líder, e aqui nota que eles dizem de extrema direita, o primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria, numa tentativa de escapar ao sistema judiciário da justiça brasileira enquanto enfrenta investigações criminais. O New York Times analisou as imagens dos 3 dias de 4 câmeras da Embaixada da Hungria, mostrando que Bolsonaro chegou na noite da segunda-feira, dia 12 de fevereiro, e partiu na tarde de quarta-feira, dia 14. O Times verificou as imagens, comparando com as imagens da Embaixada, incluindo imagens de satélite que mostram um carro que Bolsonaro chegou estacionado na garagem. E aqui nós vemos a imagem da Embaixada da Hungria lá em Brasília. Aqui eles afirmam que é o carro do presidente Bolsonaro. Um funcionário da Embaixada húngara, que falou sobre a condição de anonimato para discutir assuntos internos, confirmou o plano de receber Bolsonaro. Após a publicação deste artigo, Bolsonaro confirmou permanência na Embaixada e diz: "Não vou negar que estive na Embaixada", disse ele ao Metrópolis em meio de uma comunicação, tá, nesta segunda-feira, hoje. Isso aqui vai ser usado contra ele, tá? Tem um círculo de amizade com alguns líderes mundiais e eles estão preocupados. A Embaixada da Hungria não respondeu a um pedido de comentário. E aqui, vamos continuar. Eu vou mostrar as imagens para vocês, antes de continuar a matéria. Isso aqui mostra imagens do dia 12/2, tá? Às 9h37 da noite. E aqui eles mostram o carro do Bolsonaro e mostra o carro dele entrando dentro da Embaixada da Hungria, lá em Brasília. Essas são imagens que o New York Times está divulgando. Bolsonaro e 2 homens que pareciam ser segurança saíram do veículo. O senhor Halmai os conduziu para dentro. Depois de conversar brevemente, os 4 entraram no elevador. E aqui, imagens, tá? Às 9h39 da noite, tá? Nesse dia 12.
E aí mostra o presidente Bolsonaro e o embaixador da Hungria. Os dois conversam por alguns minutinhos ali, né, alguns segundos, batem um papo e depois eles entram todos no elevador. Chama o elevador, continua uma conversa ali. Aqui aparentemente 2 seguranças do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro articulando ali, aguardando a chegada do então elevador que eles teriam adentrado. Olha lá. E aí o presidente entra no elevador e as imagens se encerram. Nas 2 horas seguintes, funcionários da embaixada fizeram várias viagens em direção a uma área do edifício onde havia apartamentos de hóspedes. De acordo com a filmagem e como funcionário da embaixada, eles carregavam roupas de cama, água e outros itens até a atividade parar por volta das 23h40. E aqui mostra os funcionários levando, né, ó, um funcionário da embaixada levando água e ali o embaixador. Depois eles voltam ó, com travesseiro, roupa de cama. Todos eles levando para entrada de visitantes aqui do apartamento que existe dentro da embaixada. Na manhã do dia seguinte, às 7h26, saiu da área residencial o Sr. Almay e digitou em seu telefone. Meia hora depois, o embaixador e outro homem trouxe uma cafeteira para a área residencial. E aqui mostra imagens de uma cafeteira, parece uma Nespresso, né? Aquela que você coloca a cápsula, e ele indo em direção lá ao apartamento que recebe visitantes dentro da embaixada. Durante o resto do dia, os funcionários húngaros percorreram o terreno na embaixada, incluindo os pais com filhos. Na noite, Bolsonaro passeava pelo estacionamento da embaixada com um dos seus seguranças. E aqui, isso 6 horas da tarde, um segurança do Bolsonaro e o presidente Bolsonaro entrando ali dentro da embaixada novamente. Isso aqui são imagens que foram divulgadas, tá? E eu tô trazendo para vocês em primeira mão. Por quê? Porque a grande imprensa vai trazer isso aqui da maneira mais distorcida possível. E antes que isso aconteça, é bom que a gente divulgue, né? Por 2 vezes, o segurança de Bolsonaro foram embora. Perto do almoço, um guarda voltou com o que parecia ser uma pizza. Às 8h38, um guarda voltou ao estacionamento da embaixada com outro homem no banco de trás carregando uma sacola. Aquele que entrou na área residencial onde o Bolsonaro parecia estar hospedado. O homem saiu 38 minutos depois, quando o carro partiu, um homem parecido com o Bolsonaro saiu da área residencial para assistir. E aqui ele fala que o visitante saiu com uma mochila e divulgam que alguém saiu para assistir. No dia 14 de fevereiro, os diplomatas húngaros contataram os funcionários brasileiros locais que deveriam retornar ao trabalho no dia seguinte, instruindo-os a ficar em casa pelo resto da semana. Segundo os funcionários da embaixada, eles não explicaram o porquê. Naquele dia, o Bolsonaro é visto às 16h14, quando ele e seus 2 guardas saem da área residencial. Em seguida, o Sr. Almay seguiu atrás do, que é o embaixador, né? Saiu e observou o carro saindo para ir embora e acenou, no caso, se despedindo do carro que o presidente Bolsonaro está presente.